Fala pessoal, vamos ajudar os nossos clientes a ter ali melhores resultados, a fazer que eles tenham sucesso de verdade com o nosso produto, com o nosso serviço. E vamos cuidar de um momento muito criterioso quando a gente está começando a ter esse relacionamento com os clientes, que é a chamada fase de onboarding, beleza? É a fase onde a gente fechou o cliente, fechou o negócio, e até o momento que a pessoa está usando realmente o produto com bastante qualidade naquilo que a gente está propondo, esse é o momento chamado de onboarding. Então, ela é a fase onde nós temos os primeiros contatos do cliente com o produto. Nós temos a configuração eventual do produto para a realidade do cliente, ok? E nós temos aqui a inserção dos usuários. E aqui é preocupante a gente avaliar isso aqui, por quê? Porque nós temos, basicamente, no mundo da computação, talvez uma terceira forma. Mas vamos lá, nós temos basicamente duas formas de ter uma entrada de usuário na ferramenta, beleza? Ou nós temos um processo efetivo de implantação, que quer dizer o quê? Houve a venda. Após a venda, nós iremos até o local do cliente. Então, no cliente, ou até online, se for o caso, né? Mas lá no cliente, nós vamos instalar as ferramentas, aquilo que a gente tem que fazer. Nós vamos configurar, nós vamos treinar as pessoas, principalmente RP tem isso, principalmente sistemas mais complexos, mais robustos tem isso. E nós vamos acompanhar os primeiros passos do cliente, beleza? Essa é uma forma com implantação. Inclusive, se tiver que fazer aqui também, ao instalar as ferramentas, tem também a importação. Normalmente tem isso, tá? De dados das ferramentas antigas. Praticamente não tem hoje nenhum tipo de empresa que não tenha uma ferramenta, então quando você compra uma, provavelmente você tem que migrar dados das anteriores, beleza? Ou o self-service, beleza? Que é uma forma da gente dizer o quê? Da gente dizer que nós temos um produto que o próprio cliente busca, o próprio cliente testa, ele próprio serve, e ele precisa entender sozinho como aproveitar a ferramenta, ok? Isso tudo é bem tranquilo se você tem um sistema simplesinho, pequeno e tal. Não é tão tranquilo assim essa parte. Essa é uma parte muito criteriosa, uma parte muito criteriosa mesmo, onde o que nós temos aqui? Nós precisamos fazer com que a pessoa saiba como operar, migrar, configurar sem a gente. A coisa precisa funcionar sem a gente. Por isso que é tão complicado, beleza? São dois grandes serviços e existe, eventualmente, um self-service onde a pessoa pode configurar e tudo, com um eventual treinamento. Cara, é um eventual treinamento de habilidades, não tanto de sistema. Mas aqui eu nem vou considerar porque é uma mistura dos dois, ok? Aí você acaba pegando quase o pior dos dois cenários, tá? O esforço dos dois cenários. Você tem que fazer um self-service completo e, eventualmente, você ainda vai ter que colocar uma implantação de alguém, beleza? Isso interfere no modelo de vendas, claro, normalmente. Então, vamos lá, o impacto em vendas disso, tá? O impacto em vendas. Vamos colocar aqui. O impacto em vendas é que o sistema de implantação, ele normalmente tem um custo de entrada. Vamos lá, a pessoa vai pagar, a empresa vai pagar 10 mil reais por mês numa ferramenta. Sei lá, uma ferramenta bem complexa que alimenta a empresa inteira. Mas a entrada precisa treinar 300 funcionários, precisa configurar um servidor caro pra caramba, precisa arrumar a rede de vários locais. A entrada leva ali 3 semanas de organização para aquilo funcionar. Então, você tem um custo de entrada para subsidiar esse primeiro treinamento. E esse custo é bastante razoável. É um custo, às vezes, tão caro que, às vezes, depois que a pessoa instala, ela não quer sair, porque para sair ela vai ter que pagar esse custo de novo para outra ferramenta, tá? Então, normalmente tem o custo de entrada mais o valor de pagamento. Normalmente é por mensalidade. Normalmente é isso, beleza? Então, é uma venda muito mais cara, longa, complexa, precisa envolver muita gente mesmo para isso aqui funcionar, ok? Quando a gente vai ao modelo do self-service, que a própria pessoa pega, ela normalmente não tem custo de entrada, normalmente até teste grátis.
É bem frequente, não é obrigatório, mas é bem frequente ter teste grátis. Ou um custo de entrada baixo, porque você já paga a sua mensalidade, tá? Cara, vou pagar só isso, só aquilo, tá bem tranquilo mesmo, você consegue fazer bem pouca coisa. Faz teste grátis, avalia, vê e tal. Também, como é muito fácil entrar, é muito fácil sair, então é fácil perder o usuário. E aí você precisa, ao longo do caminho, você precisa que a ferramenta ou o acompanhamento faça um cliente tão feliz que ele queira pagar. E aí você precisa, logicamente, ficar provocando situações de pagamento. Se deixar a pessoa pegar e falar, nossa, cara, queria demais pagar por isso daqui, onde é que eu vou pagar? Deixa lá que eu vou lá pagar. Não, você precisa ficar provocando isso, provocando esses momentos para que a pessoa possa perceber que aquilo é relevante para ela e que ela tem que comprar, ok? Como nós estamos trabalhando aqui numa fase de onboarding, a pessoa comprou, e aí, por vezes, a gente precisa contemplar, sim, que por vezes, o usuário, que é diferente do cliente, tá? De novo, o usuário é quem usa, o cliente é quem paga. Por vezes, você tem usuários que não pagam, nunca viram clientes. Por vezes, você vai numa empresa, por exemplo, como essa que eu falei, que paga 10 mil reais nas ferramentas, ok? O produto que está ali, ele custa, vamos dar uma olhada lá, ele vai custar 10 mil reais para a empresa, é a empresa que paga. O usuário em si não está pagando nada, beleza? Então, o usuário precisa perceber qual o valor que terá com a ferramenta. Principalmente nesses casos que quem paga é diferente de quem usa, porque talvez a pessoa que usa, ela nem queria estar usando. Tá? É uma ferramenta que a empresa mandou, ela está usando e, cara, isso é chato pra caramba, não quero mais mexer nisso. Tá lá, beleza? A pessoa precisa perceber. Então, imediatamente, você precisa ser capaz de fazer uma introdução da pessoa ao quê? A ferramenta. O que a ferramenta tem? Ao valor gerado. Quais são os casos de uso? Onde que a pessoa pode usar isso? Beleza? E ao longo do primeiro uso, você ir demonstrando de como usar, tá? Como que a pessoa vai usar isso? Como usar, quais são os dados relevantes, beleza? Tudo isso são casos que vocês precisam entrar, observar, avaliar, para que a pessoa possa pegar e falar, cara, eu estou entrando nessa tela, nunca vi essa tela na vida, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que ter uma coisa mostrando. Que resultado que eu vou ter ali? Quais são os pontos onde a pessoa precisa se preocupar? Você está fazendo uma análise financeira? Se preocupa com isso, se preocupa com aquilo. Faça com que isso seja bem mais estruturado, beleza? E aí, a pessoa vai começar a perceber esse valor. Só que, se a pessoa viu a introdução somente uma vez, tá? E isso acontece para os dois lados. Se ela viu o treinamento, essa introdução pode ser, deixa eu até colocar aqui, tá? Ele pode ser um guia inicial ou o treinamento na empresa, tá? Você vai implantar isso na empresa, vai fazer o primeiro treinamento. Ou a pessoa baixou a sua ferramenta e está usando sozinha, num guia inicial, a pessoa provavelmente vai ver isso uma vez e é muito provável que ao longo do caminho a pessoa esqueça. Então, existe muito esquecimento de detalhes e informações. Então, aqui tem um detalhe de como que eu vou medir se a pessoa viu a introdução. Como? Eu preciso saber disso, eu preciso ser capaz de medir, beleza? Eu preciso ser capaz de medir se a pessoa usou a funcionalidade que gera o valor inicial. Eu quero que a pessoa consiga sentir que ela tem uma vida doce, agradável, comprando chocolate na minha ferramenta. A pessoa usou a primeira vez. Ela comprou um chocolate ou não? Não, ela só pegou e mandou mensagem para os amiguinhos. Mano, porra, vai lá e usa a funcionalidade que é principal. Ela não usou. Eu preciso ter uma forma de apoiar essa pessoa. Então, se a pessoa esqueceu, eu preciso poder voltar ao guia inicial. Eu preciso ser capaz de refazer o treinamento e a introdução, beleza? Seja online, seja presencial, seja com um colega, com um ponto focal, seja com a pessoa que treinou, não importa, mas eu preciso ser capaz de voltar para onde eu estou travando. E eu preciso ser capaz de perceber que eu esqueci algo.
e preciso buscar informações. Eu preciso ser capaz de avaliar isso, preciso mesmo, tá? Então, para tal, a gente vai avaliar e vai perceber qual é o valor que isso vai ter com a ferramenta, que a pessoa vai ter com a ferramenta, ok? Ela precisa ser capaz de contemplar isso, e isso vem muito do planejamento. Então, o planejamento do onboarding passa ao fato de o primeiro uso precisa ser guiado. Precisa ser guiado para que a pessoa faça uso das funções que realmente geram valor, ok? Ela precisa ser capaz de chegar no que é chamado de momento wow. O que é o momento wow? Que é o momento que a pessoa percebeu pela primeira vez que o produto entregou o que ela precisava. Era aquele momento tipo, cara, será que vai ter chocolate? Chegou o chocolate. A pessoa, nossa, que maravilha esse chocolate. Gostei dessa ferramenta. Ela não gostou da ferramenta por causa da experiência que ela teve lá. Ela gostou da experiência porque ela recebeu o chocolate que ela queria. Então, ela teve essa experiência, ela percebeu que ela tinha aquilo que ela precisava, certo? Esse é o momento do wow, a gente precisa buscar que ela já tenha isso na primeira vez. Nem toda ferramenta é possível isso. Por exemplo, uma análise financeira de uma empresa que você tem que fazer o controle do mês. Você vai ter que alimentar todo dia e você vai ter experiência positiva só lá no final, lá que vai ser o wow. E talvez a pessoa erre muito no caminho. Então, cara, isso aqui é complicado. Você precisa guiar essa pessoa o máximo possível para que ela se perceba sendo capaz de chegar no seu momento onde ela percebe resultado, certo? E ela precisa aprender esse passo a passo. Então, tem o risco de a pessoa chegar, tá? A pessoa chegar, usar a sua ferramenta, ver o guia, e no dia seguinte ela começar usando errado. Tem esse risco. Tem o risco da pessoa chegar e usar errado no próximo dia, porque isso não está claro para ela. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que organizar, como é que eu vou chegar nos meus resultados. Ela não sabe, ela não sabe. Se ela não sabe, ela vai usar de uma forma diferente e no primeiro dia ela teve resultado, porque você guiou, no segundo dia ela já se perdeu, no terceiro dia ela já se perdeu, e aí ela vai achar que a sua ferramenta é ruim porque não ficou claro para ela. De novo, vamos sempre presumir que o cliente não sabe o que está fazendo e que ele vai fazer cavalice, certo? Além disso, se você está sendo capaz de medir onde as pessoas estão usando, porque a ferramenta contempla, porque tem isso, porque tem aquilo, então é muito interessante que você faça uma intervenção nesse cliente, ali, manda e-mail, manda mensagem, vai para o chat ou faz um treinamento online, faça algo que a pessoa seja capaz de demonstrar que ela está tendo um bom resultado contigo ou onde ela está errando. Você demonstrar isso para ela. Então, você pode pegar e ativamente demonstrar. E aí, fulano, como está a sua experiência? O que você teve de ganhos até agora? Eu percebi que você usou X e tal coisa e deixou de usar qualquer Y lá que você tinha que usar. Então, eu quero te ajudar a melhorar. Isso aqui é muito bacana se vocês conseguem estruturar, principalmente onde isso é pago, que você possa fazer isso de uma forma mais agradável. Se não for, vocês podem automatizar isso em ferramenta, onde você tenha uma rotina de acompanhamento. Galera, nós vamos treinar vocês agora. Então, são 100 funcionários, nós vamos treinar esses 100 funcionários. Nós vamos voltar daqui um mês e conferir se está tudo certo. Vamos verificar o resultado e vamos fazer mais uma nova avaliação. E vamos trazer mais uma informação. E daqui um mês, daqui a um ano, a gente para, porque aí vocês já aprenderam a usar. Beleza? Isso tudo, galera, isso tudo, essa intervenção, essa ligação, essa medição, esse acompanhamento, então, com reuniões periódicas, com treinamentos, com vídeos de conteúdo, tudo isso, vocês farão tanto para o produto quanto para novas atualizações. Logicamente, mexi só um botão. Tá, não faz sentido. Só mexe aqui no planejamento do onboarding, se for necessário. Não, vou fazer uma atualização bem robusta. As empresas que fazem a gestão financeira agora pelo nosso produto podem fazer a gestão financeira para o Brasil e para a Colômbia e para a Itália. Cara, isso é grande. Isso é grande.
Eu preciso treinar essas pessoas. Vai que a pessoa está querendo abrir uma operação na Itália e não sabe as regras fiscais e a gente fez. A gente precisa treinar essas pessoas. Então, você também mantém essa medição ao longo do caminho. Aqui, o grande objetivo, só para vocês avaliarem, beleza? Aqui você está vendo, mexer a ferramenta, primeiros passos, dá os guias, deixa simples, acompanha, mede, garante que está tudo certo. O objetivo final de vocês aqui é o seguinte, beleza? Vocês precisam garantir que o usuário e o cliente, lógico que quem paga também, conseguem obter o resultado prometido pela ferramenta, apesar do que ocorrer. Cara, não tive muito tempo de usar. Eu vou puxar um dia e sentar contigo e vou conversar contigo e tu vai usar essa jossa, porque se você não usar, você vai dizer que eu não dei resultado para você por falha sua e eu vou perder o cliente. Isso não vai acontecer. Eu vou acompanhar você. Cliente, você falou que só vale se usar tal, e você não colocou esse uso ainda. Nós vamos sim tratar disso agora. Eu vou ajudar você a colocar essa informação aí para que você possa obter resultado. Ah, galera, não estou conseguindo entender o que faz tal tela. Vamos conversar junto, que eu quero entender. Se você não está entendendo, nós podemos, inclusive, refazer essa tela ou fazer algumas mudanças para garantir que você vai ter o teu resultado. Perfeito? Galera, vocês precisam sempre buscar que as pessoas alcancem o resultado que elas estão esperando. E aqui, no onboarding, é um jogo tanto operacional, onde a pessoa precisa realmente obter o resultado, beleza? Quer dizer, estratégico, onde ela tem que atingir o resultado. É operacional, onde precisa ser simples do uso, tá? Usar ele precisa ser simples. Ele também é um jogo emocional, onde a pessoa se percebe capaz e com vantagem ao usar a ferramenta. Precisa ser mais simples para ela, ela precisa ser capaz de usar, ela precisa querer usar esse negócio para que você tenha feito um bom trabalho no onboarding. Que seja de levar uma semana, 3 meses, depende da tua realidade. Não importa o tempo, não importa a quantidade de etapas, importa a qualidade. Se entregou uma qualidade boa, mas a complexidade está muito grande, ao longo do caminho você pode ir reduzindo e aprendendo. Mas primeiro resolve, depois você melhora. Perfeito? Galera, esse é um vídeo bem curto, porque ele pega uma etapa do que a gente já falou. Então já tem muita coisa lá no planejamento da jornada do usuário e no planejamento de CS. E o próximo nós vamos falar de continuidade, tá? Como que a gente faz a manutenção da continuidade dessa pessoa depois. Então vai ter bastante coisa para a gente conversar também. Veja os desafios. Nós não teremos desafio de CS ao longo de todos os dias. Vai ter alguns dias que não terão, porque não teve demanda suficiente. Tá? Então, vocês vão poder aproveitar esses dias para outras jornadas, para outros desafios, ou para aprenderem e tirarem mais dúvidas, ok? Sobre o conteúdo de hoje, qualquer dúvida que vocês tenham, mande lá no Discord. Um abraço para vocês e até mais.